Olá, meus queridos doutores e doutoras, vamos lá para mais uma aula de medicina legal e hoje, então, nós falaremos sobre traumatologia. O estudo da traumatologia forense tem como finalidade, tem como condão, né, o estudo ali, a verificação dos traumas causados no ser humano que possam ter algum interesse jurídico, por isso que ela se chama traumatologia forense, né? Então, sempre que houver algum trauma que tem ali uma relação direta e um interesse jurídico. Para isso, nós podemos observar aí, né, os crimes contra a pessoa, quando lá no artigo 211 fala em destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Então, os crimes contra o respeito aos mortos, aqui, eles são bastante importantes também sobre essa nossa análise. Quando nós, então, buscamos o que é uma lesão, nada mais é do que um confronto de energias, ou seja, né, quando uma energia entra em contato com um corpo, seja esse corpo em vida ou seja esse corpo em morte. E nesse momento existe ali então uma transferência de energia. E essa transferência de energia é o que causa então ali as lesões, que podem ser superficiais ou podem até mesmo chegar às estruturas musculares e aos ossos. Um outro aspecto aqui importante é com relação à alteração morfológica ou funcional do corpo, local em que ocorre ali a transferência de energia. E, logicamente, essa transferência de energia vai gerar uma lesão. Havendo uma lesão, por certo, nós teremos sinais, nós teremos evidências, né, com relação ali ao local em que a energia colidiu e a lesão provocada por essa energia. Quanto às energias mecânicas, nós temos lá as armas naturais, que podem ser consideradas como, por exemplo, os joelhos, os pés, as mãos, né, os cotovelos, os dentes, as unhas. Nós temos armas propriamente ditas, ou seja, aquilo que é fabricado, aquilo que é feito para ter capacidade lesionante. Então, nós temos as armas de fogo, o punhal, o cacetete, a peixeira. Nós temos as chamadas armas eventuais, aquilo que não tem a finalidade de causar a lesão, mas pode ser utilizado para causar a lesão. São objetos comuns, né? Objetos de trabalho, objetos ali de convivência do cotidiano, como facas, navalhas, barras de ferro, pedras, foice, podão, dentre outros. Nós temos ainda maquinismos e peças de máquinas, né? E ali é estudado na segurança e medicina do trabalho. Nós sabemos também que os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, também podem causar as lesões. E além disso, nós temos os meios diversos que podem causar lesões, sejam quedas, explosões, precipitações e assim por diante. Então, é fundamental que nós tenhamos essa concepção de que tanto objetos destinados a causar lesões, como objetos não destinados, não criados para esta finalidade, podem ser utilizados para causar lesões aos indivíduos. Quanto às lesões, então, mecânicas, ou seja, por ação, nós temos as pressões, nós temos as mistas e nós temos as distensões. Ou seja, quando nós falamos das pressões, nós temos lá percussão, compressão ou contragolpe. Quando nós falamos das mistas, nós temos o deslizamento, a torção e a explosão. Quando nós falamos das distensões, nós temos a tração, a sucção e a descompressão. Todos esses aspectos, logicamente, aí podem causar lesões ao ser humano, né? Então, entre as pressões, mistas e distinções, cada qual tem aí o seu aspecto, seu modo de ação, o modo de exercício e de propagação dessa ação. No caso das pressões, mais uma vez, a percussão, compressão e contragolpe. As mistas, nós temos o deslizamento, a torção
e a explosão. Já nas distensões, nós temos atração, sucção e descompressão. Quanto aos instrumentos lesivos, essa é uma parte bastante interessante aí do nosso estudo, já que eles produzem características aparentes próprias. Nós temos então os instrumentos perfurantes, nós temos os instrumentos perfuro-cortantes, porque é uma junção, né, aqui entre o perfurante e o contundente. Nós temos os instrumentos corto-contundentes, porque é uma junção do contundente com o cortante. E nós temos os instrumentos pérfuro-cortantes, que é a junção dos perfurantes com os cortantes. De uma reforma geral, nós podemos concluir que, na verdade, nós temos três espécies básicas, que são os cortantes, os contundentes e os perfurantes. E nós temos variações entre a possibilidade de junção desses instrumentos. Instrumentos que tanto perfuram quanto contundem. Para isso nós temos os pérfuro-contundentes. Tanto contundem quanto cortam, nós temos os corto-contundentes. E tanto perfuram quanto cortam, nós temos os pérfuro-cortantes. Lesões por instrumentos perfurantes. Então percebam, a perfuração nada mais é do que realizada por um instrumento punctório, ou seja, finos, alongados, pontiagudos, que atuam por pressão, né? E aí nós temos, por exemplo, os estiletes, as agulhas, os perfuradores de gelos, pregos, barras de ferro, são aqueles que têm a finalidade de perfurar, né? Eles causam então ali uma abertura estreita em forma de ponto, com um diâmetro menor do que o instrumento que causou. Porque o que acontece ali, na verdade, é um afastamento das fibras do tecido e não um corte das fibras do tecido. Esse instrumento ele vai se inserir entre as fibras. Por isso que ele logicamente, ele vai gerar uma pequena contusão, isso é fato, mas a grande finalidade dele é penetrar entre as fibras do tecido. Normalmente, e como dito acima, ele vai causar um ferimento menor do que o seu próprio diâmetro. Por quê? Porque quando retirado ou quando totalmente introduzido, as fibras tendem a voltar ali à posição normal. Então nós sabemos que não existem ali a secção das fibras, somente o afastamento. Raro sangramento, pouca nocividade na superfície e grande nocividade em profundidade. Normalmente aqui quando fala raro sangramento é porque nós temos normalmente hemorragias internas e não externas. Na forma do orifício, normalmente ali de acordo com as linhas e formas dos tecidos. Então dependendo da região do corpo, dependendo da condição muscular do local onde o instrumento perfurante for introduzido, ele terá aparências mais relacionadas com as fibras do local onde sofreu a lesão. E não pode se avaliar o tamanho do instrumento pela profundidade da lesão. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, lâminas ou instrumentos pontiagudos, né? Agulhas, por exemplo, de 2, 3 centímetros, que podem causar uma perfuração muito maior em extensão do que o próprio tamanho do objeto. Por que eu digo isso? Porque ele pode encontrar regiões do corpo humano com menor resistência, onde ele pode ser introduzido, pressionado ali e causar uma lesão muito maior do que a sua própria extensão. E aí nós temos alguns exemplos, então, de ferimentos punctórios. Percebam como eles acontecem e que, de fato e externamente, não demonstram aí a gravidade conforme eles causam no interior da pessoa. Agora nós vamos falar dos instrumentos cortantes. Já é diferente. Quando nós falamos de instrumentos cortantes, eles têm gume afiado, ação por deslizamento. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um corte das fibras, né? Que pode ser praticado, por exemplo, por navalhas, lâminas de barbear, bisturi. Eles têm normalmente bordas nítidas. Um fato bastante interessante aqui é que nós podemos compreender como é que este ferimento foi praticado. Inclusive, a direção que se utilizou para que esse ferimento fosse, então, ali praticado, né? Então, nós temos normalmente bordas nítidas, regulares, afastadas
e sem traumas, ou seja, não se perde tecido. Por quê? Porque o tecido simplesmente ele é seccionado. Ao contrário do instrumento perfurante, ele causa uma hemorragia externa bastante presente. Por quê? Porque nós temos a ruptura ali de muitos vasos sanguíneos, enquanto o instrumento perfurante tem um ferimento menor sobre esse aspecto. Lesão com fundo regular, com predomínio de comprimento sobre a profundidade e no centro mais profundo do que nas extremidades, porque quando a lâmina passa sobre o tecido, né, corporal, ele vai produzir logicamente ali um ferimento com essas características. Aqui é fundamental falar sobre a cauda de escoriação, ou seja, que é como se é um sinal ali que demonstra qual é o lado terminativo da ação do instrumento, ou seja, o último local, objeto do ferimento causado pelo instrumento cortante. Nós temos ainda vertentes da ferida cortadas obliquamente. Como eu disse, nós temos a secção dos tecidos. E, por fim, um perfil de corte angular, ação perpendicular ou em bisel, ou seja, ação em sentido oblíquo. Então, isso é um fato também bastante interessante. Com as imagens, nós poderemos visualizar de uma forma melhor. Então, percebam aqui cortes que demonstram exatamente o que eu estou dizendo, né? Vamos pegar aqui esse ferimento, talvez ele seja mais nítido, né? Aqui também nós temos aqui bastante nítido, ou seja, o que eu tenho? Eu tenho a cauda de escoriação. Percebam aqui que o ferimento ele se inicia neste sentido. Ou seja, você tem cortes bastante limpos, né? Não há perda de tecido, nesse caso aqui em específico e sob análise, onde nós vamos perceber a secção do tecido com, ao final, a presença da cauda de escoriação. Lesões por instrumentos contundentes. Então, aqui nós estamos falando de contusões, ou seja, meios ou instrumentos geralmente sólidos e com superfície plana. Raramente podem ser líquidos ou gasosos. Diferentemente ali do mecanismo de ação, seja pressão, explosão, deslizamento, percussão, compressão, descompressão, distensão, torção, contragolpe mista. Grande diversidade de lesões. O que ele pode causar, então? Percebam, o mecanismo de ação ele já é variado. A forma do instrumento contundente agir pode ser por pressão, por explosão, deslizamento, percussão, compressão, descompressão, distensão, torção, contragolpe ou mista. E com relação, então, à grande diversidade aqui de lesões, ou seja, quais são as lesões que ela pode causar? Nós veremos mais adiante. Mas nós temos a rubefação, a escoriação, que é a perda ali da epiderme, a equimose, que são os ferimentos colorados ali de cor arroxeada, os hematomas, a bossa sanguínea, ferida contusa, fratura, luxação, entorse, rotura de vísceras ocas ou parenquimatosas. Denominação geral das lesões, ou seja, normalmente a pessoa sofre uma contusão. Percebam então sobre aí os objetos citados, do qual nós temos nitidamente aí a presença de contusões, ou seja, batidas, pancadas, né? Aquilo que vai fazer com que o corpo perca parte do seu tecido, tem ali uma condição de dilacerar muitas vezes o objeto, que faz com que isso seja extremamente importante e nítido na hora da compreensão do instrumento utilizado para a prática da lesão contundente. Rubefação. O que é que significa então? Não chega a caracterizar uma lesão, porém é um fenômeno vasomotor. O que é que significa isso? Congestão repentina de uma região do corpo evidenciada por uma mancha avermelhada. Desaparece em alguns minutos. Então, rubefação é aquele beliscão, rubefação é aquele tapa que faz com que a região fique avermelhada, porém suma em alguns minutos, ou seja, desapareça totalmente em alguns minutos. O que faz crer então que nós não tivemos uma lesão, seja ela externa ou interna.
O que houve, na verdade, é a mudança ali da coloração sobre alguns aspectos momentâneos. Então, isso é chamado de rubefação. Escoriação, aí sim, perda da camada epidérmica da pele. Pouco significado clínico, grande significado médico legal. Saídas de serosidade e sangue da lesão, recuperação completa. Então, na escoriação, né, levando aí um exemplo comum a todos nós temos lá aquele joelho ralado, né, nós temos ali aquele tombo de bicicleta, ou o simples fato de alguém ser empurrado e cair ao solo, né, ali onde ele tem, muitas vezes por um arrastamento, por uma fricção, a perda da epiderme. Então, não é nada, como eu digo, de cunho muito grave, porém, ele vai trazer aí para o interesse jurídico informações muito importantes sobre a lesão sofrida pelo indivíduo. Equimose, e nós começamos agora a falar de alguns ferimentos, de alguns danos à integridade física mais contundentes. Então nós temos aqui, na verdade, uma infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos. Então agora nós temos a ruptura de veias, nós temos ali, né, a difusão de sangue nas malhas dos tecidos. Necessita de um plano mais resistente sobre a área traumatizada. Em geral são superficiais, mas podem surgir em tecidos profundos. Pode marcar a forma do objeto que a produziu. Então, se for mais forte a lesão, você vai ver ali a marca, o sinal daquilo que de fato produziu aquele dano, né? Coloração modifica-se com o tempo. Nós vamos ver a questão do aspecto das lesões em razão da sua coloração. Grande importância médico-legal, percebam isso, grande importância médico-legal, pois pode denunciar o objeto que produziu, a idade da lesão e, dependendo do local onde se encontra, a causalidade jurídica. Então, esses são aspectos aí bastante importantes sobre a equimose, né? Você pode ver, por exemplo, o sinal do objeto, um pedaço de pau. Você pode ver, por exemplo, se é um objeto redondo, se é um objeto muitas vezes triangular, se é um objeto oblíquo, se foi, por exemplo, um murro, você vê até os sinais dos dedos muitas vezes. Vocês começam a perceber então que esse sintoma, essa visualização da questão da idade da lesão, né? O hematoma ou equimose começa com uma cor avermelhada, em torno de 2 dias muda para uma cor preta arroxeada, depois vai para o verde, até o final, depois de 20 dias, retornar aí para a coloração normal da pele, né? E aí é onde nós temos então as imagens que vão demonstrar esse tipo de lesão. Percebam que ele se trata então agora já de uma lesão que causa um dano mais externo do que interno, mas ele vai demonstrar externamente os sinais da lesão. E aí nós vamos analisar então a equimose, o espectro de coloração, pessoal. É fundamental para que nós possamos ter aí uma noção da idade da lesão. Lembrando que aqui nós estamos estudando no sentido anti-horário, né? Ou seja, nós temos lá no primeiro dia a cor avermelhada, que vai passando até o segundo ou terceiro dia para as cores, né, violáceas, depois para o azulado, para o esverdeado, para o amarelado, até que retorne aqui à coloração normal da pele do indivíduo entre 15 e 20 dias. Por isso que o exame de corpo de delito é tão importante, né? O que é o exame de corpo de delito? É o exame realizado sob o corpo de delito. O que é o corpo de delito? É a pessoa, é a coisa, no nosso caso, sobre aqui o nosso estudo, é a pessoa que foi agredida. Então a pessoa é o corpo de delito, e o exame sobre o corpo de delito é que vai determinar essas questões relativas à traumatologia forense. E aí nós temos algumas imagens que vão demonstrar aí as diferentes cores das lesões sofridas aí pela vítima, né? Desde a coloração normal da pele até as colorações. Então, o que se percebe, por exemplo, no exame necroscópico desse, é que a vítima vinha sofrendo lesões diariamente, até porque você tem todo o espectro de coloração
na vítima. Então, desde lesões mais recentes a lesões que já estão ali aproximadamente entre 10, 15 ou até 20 dias. Aqui nós temos imagens tanto de lesões internas quanto de lesões externas, né? Nessa última imagem aqui, são lesões que você consegue ver retirando o couro cabeludo e você vê então as imagens externas das lesões. Quando nós falamos de hematoma, né? Hematoma na verdade ele já é ali o extravasamento de sangue. Ou seja, ele vai ultrapassar ali as malhas, né, teciduais para que haja uma infiltração, sensação de flutuação ou de palpitação. Em geral, faz um relevo na pele e razoavelmente bem delineado. Reabsorve muito mais lentamente do que a equimose. Então, o corpo vai reabsorver? Vai reabsorver, né? E quando num plano ósseo, recebe o nome de bossa sanguínea, pessoal. Então, são questões bastante importantes. E aí nós conseguimos agora compreender as diferenças entre as lesões. Desde as lesões mais leves até agora aqui o hematoma, que já é uma lesão um tanto quanto mais grave sobre o indivíduo. E nós conseguimos verificar, então, tanto os hematomas que são aparentes ali em regiões não ósseas, como em regiões ósseas, e por isso que pode ter aí as deformações, conforme nós já observamos. Ferida contusa, e agora nós vamos verificar, então, como a contusão produz a ferida no tecido humano, né? Esse é um fato bastante interessante, porque nós vamos conseguir distinguir agora visualmente as feridas, seja a ferida perfurante, cortante, contusas ou suas variações. Nas feridas contusas, normalmente nós temos perda de tecido, ou seja, ela é considerada como uma lesão aberta, né? Bordas irregulares, com escoriações e equimoses. O fundo dela ele é irregular, olha aí uma distinção bastante importante quanto às lesões cortantes. Vertentes irregulares, pontes de tecido íntegro, pouco sangramento, integridade de vasos e nervos no fundo da lesão e ângulos tendendo à obtusidade. Normalmente não são retas, né? Elas não estão nem na horizontal e nem na vertical. Elas aparecem de forma obtusa. Sejam lesões de ataque e sejam lesões também de defesa, dependendo do membro ali que foi atingido. Lesões por instrumentos cortantes, né? Percebam a diferença. Quando nós temos um objeto cortante, ele vai produzir lesões muito mais retilíneas, lembrando que elas também apresentam a borda de escoriação. Lesão tanto para perfurar com a ponta, como para seccionar com o gume afiado da lâmina. Então nós estamos diante, mais uma vez, de facas, peixeiras, canivetes, espadas, punhais, limas. Então, ou seja, vai depender aí de quantos gumes tem e do quanto esse gume é afiado. Trajetos semelhantes aos provocados por objetos cortantes e perfurantes. Bordas semelhantes às das lesões por instrumentos cortantes. Secciona a fibra, percebam isso e não se esqueçam. Grande novidade, nocividade em profundidade. Causa jurídica mais comum é o homicídio, sendo o acidente, o suicídio, de forma mais rara. E aí nós temos as imagens, então, que vão demonstrar os ferimentos por instrumentos cortantes, né? Olha, aqui nós conseguimos ver perfeitamente aí a borda de escoriação. Quando nós falamos aí de um machado, por exemplo, você pode se perguntar, ele é um objeto cortante ou contundente? E aí vem a resposta, tanto contunde quanto corta. Então, é um objeto corto-contundente. São produzidos por instrumentos portadores de gume, mas que pelo seu peso e força ativa de manejo também causam contusão, pessoal. Então, no caso, por exemplo, ali do machado, ele é um objeto corto-contundente. Quanto mais afiado, maior a ação cortante. Quanto menos afiado, maior a sua ação contundente. Olha que interessante isso. Vai depender aí, então,
do nível de afiação da lâmina. Atuam sob pressão e deslizamento. Cortes, lesões corto-contusas são quase sempre graves, profundas, de formas variáveis. Instrumentos normalmente são utilizados como machado, foice, podão, enxadas, guilhotina, dentes de rodas de trem e assim por diante. Seja, como eu disse, mais afiados ou menos afiados. Objetos mais afiados causam lesões preponderantemente mais cortantes. Menos afiados causam lesões preponderantemente mais contundentes. E aí nós temos a literatura médica inglesa que já analisava aí a medicina legal sobre o aspecto das lesões corto-contusas. E aí nós temos algumas imagens que vão demonstrar o quanto, de fato, esses objetos são potencialmente mais nocivos e causadores de lesões mais graves. Lesões por instrumentos pérfuro-contundentes, pessoal. Instrumento pérfuro contundente. E aí eu trago como exemplo os projéteis de arma de fogo. Tá? A aula de balística, nós teremos a aula em breve também. E na sequência vocês verão então todo o estudo sobre a balística forense. Mas hoje somente vamos falar aí das lesões causadas pelas armas de fogo. São produzidos quase sempre por projéteis de arma de fogo, são mais perfurantes do que contundentes, mas eles contundem porque eles retiram do orifício da borda de entrada parte do tecido. Atuam por pressão. Projéteis podem ser únicos ou múltiplos, dependendo ali, logicamente, da arma de fogo. Né? Diferentes tipos de armas, sejam aquelas de canos lisos ou raiados. E no estudo da balística forense, nós veremos que nós temos armas de alma lisa ou armas de alma raiada. E de projéteis, logicamente, aí, múltiplos ou únicos. Particularmente, as lesões causam ali, então, o quê? Elas possuem um orifício de entrada menor do que o orifício de saída, e entre um e outro nós temos o trajétil do projétil dentro do corpo humano, que nem sempre é um trajétil retilíneo. Pode ser um trajétil que tem ali obstruções durante a sua entrada e saída, que façam com que ele possa mudar de direção dentro do corpo humano. E nisso, nós também temos que distinguir os tiros encostados a curta distância e a longa distância. André, já ouvi falar do tiro a queima-roupa. São chamados tiros a curta distância, tá? Tiros a queima-roupa são tiros a curta distância. Tiros encostados, curta distância. André, o que é um tiro a curta distância? Até 1 metro é considerado como um tiro a curta distância, 1 metro, 1,5 metro. Né? E isso ele vai produzir, então, diferentes lesões de entrada e de saída no corpo humano. Tiros encostados, como o próprio nome diz, ele está encostado na pele. O cano da arma está encostado na pele, o que faz com que, para dentro da lesão, sejam levadas ali todo o calor, todas as queimaduras em razão da liberação dos gases pela explosão da pólvora. Então, todas as sujeiras, todo o calor, ele é notado ali por uma queimadura bastante intensa na borda de entrada do ferimento. Agentes mecânicos, por ação, agem por contato e diretamente sobre a superfície atingida, atuando somente por pressão e deslizamento, e o choque que vem acompanhado ou não do deslizamento. Aí nós temos, então, as imagens de 3 tipos de lesões. Lesão punctória, lesão incisiva e lesão contusa, pessoal. Para que não haja dúvidas, percebam toda a distinção que existe entre as lesões. A punctória, percebam, existe a introdução entre as fibras. Na incisiva, nós temos a secção das fibras, aqui apresentando a cauda de escoriação. Perdão, a cauda de escoriação está do outro lado, pessoal. Cauda de escoriação está aqui. Nós temos as lesões contusas, que normalmente são oblíquas, com grande perda de tecido.
Classificação dos modos de ação dos instrumentos mecânicos. Aqui nós veremos então a imagem da qual nós já analisamos, mas a imagem produzida por uma lesão, seja ela perfurante ou punctória, né, cortante ou incisiva e contundente ou contusa. Então, nós temos ali a distinção das imagens. Então, entre a perfurante e a cortante, nós temos a pérfuro-cortante. Entre a cortante e a contundente, corto-contundente. Entre a contundente e a perfurante, pérfuro-contundente. E aqui nós temos as leis de Filós e Langer, ou seja, dependendo aqui, como eu disse, do local onde a lesão é praticada no corpo humano, ela vai produzir uma aparência própria, e essa aparência está diretamente ligada ao tecido, tanto da pele, quanto ao tecido muscular do indivíduo. Então, as feridas punctórias ou puntiformes sofrem as ações das linhas da tração da pele no corpo humano. Então, esse é um fato bastante importante. Conforme o local onde há ali a perfuração, a lesão punctória ela vai causar ali distinções quanto à direção do ferimento. Agentes cortantes e feridas especiais. Na parte anterior ou lateral do pescoço, pessoal, percebam aqui, né, quanto se fala errado, se utiliza errado o termo. Na parte anterior ou lateral do pescoço. Isso é o esgorjamento, quando se corta a garganta ou o pescoço do indivíduo. Esgorjamento, tá? Na parte posterior do pescoço, secção quase total do pescoço denomina-se degolamento, ou seja, lembrem aí da gola da camisa. Tá? Se o ferimento for onde pega a gola da camisa, nós temos um degolamento. Se for na parte anterior, frontal do pescoço, nós temos um esgorjamento. E ainda, quando há separação total da cabeça do restante do corpo, nós temos a decapitação, esvisceração ou lesões de defesa. Tá? Então, dependendo aí, nós vamos ter uma outra vertente, uma outra variedade do ferimento praticado no indivíduo. Agentes contundentes, como nós já vimos, eles podem causar a escoriação, a equimose e as boças e hematomas. Tá? A escoriação, quando o atrito do deslizamento lesa a superfície da pele, então você tem aquele arranhão mais profundo ali na pele. A equimose, pelo seu próprio objetivo, nós temos o rompimento de vasos e o derrame sanguíneo infiltrado nos tecidos. E as boças e hematomas, nós não temos aqui o derrame de sangue, mas nós temos um derrame interno desse sangue que fica localizado em bolsas ou entre as fibras do tecido humano. Então, vai gerar aquela aparência mais arroxeada de grandes proporções. Ou até mesmo aquele fluxo de sangue que fica ali numa bolsa de pele. Quanto ao espectro equimótico, né, de Legrand do Salé, nós temos ali a questão da cor, a evolução em dias. Quanto às cores, nós temos então o vermelho ali aparente no primeiro dia, o violáceo entre 2 e 3 dias, azulado de 4 a 6 dias, o esverdeado de 7 a 10 dias, amarelado de 10 a 15 e entre 15 e 20 dias volta ali para a coloração normal. Pessoal, por que é importante o espectro equimótico? Porque a pessoa pode dizer que foi agredida na noite de ontem, mas você vai perceber pela análise aí do espectro equimótico que de fato a lesão é uma lesão mais antiga, por exemplo. Então é fundamental a análise do espectro equimótico para que nós possamos ter aí uma noção exata quanto ao a data, né, o tempo ali, a idade da lesão. E aí agradeço mais uma vez a presença de todos, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, coloca lá no nosso chat, eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, pessoal. E aí, na sequência, nós postaremos também o nosso questionário para que vocês possam responder. Um abraço e até a próxima.